Faz 4 meses que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, mas esse vídeo aqui é para te explicar o que aconteceu durante esse período, porque tiveram algumas mudanças aí que me fizeram dar um passo para trás aqui no YouTube para focar em outras coisas que estavam acontecendo. Então, esse vídeo ele não tem roteiro, ele é um vídeo um pouco de volta às origens lá do iniciozinho do canal, que eu conto um pouco das minhas experiências, das coisas que eu aprendi durante esse período, dos meus pensamentos e das minhas frustrações, conquistas e etc. Pensamentos sobre as coisas que eu vim aprendendo nos últimos meses. Bom, tiveram dois pontos principais aqui que eu acho que fizeram que eu tivesse essa decisão de focar um pouco mais na minha vida profissional e pessoal e dar um passo para trás nas redes sociais e ficar um pouco mais ausente, né? Principalmente aqui no YouTube, que demanda um pouco mais de tempo. A primeira delas foi a mudança de emprego que eu tive esse ano. Se vocês me acompanham aqui há mais tempo, vocês provavelmente sabem que eu trabalhei em uma mesma empresa durante quase 5 anos, né? Tava 4 anos e alguns meses ali na empresa. Eu comecei como estagiária, fui desenvolvedora trainee, desenvolvedora júnior e cheguei a pleno. Tudo isso na stack, né, de Ruby. E durante esse período eu aprendi muito na empresa, né? Eu saí de uma pessoa que não sabia absolutamente nada de Ruby quando eu comecei, para uma pessoa que já sabia ensinar, se fosse preciso, as particularidades da linguagem. Então eu evolui muito dentro da empresa e eu tive um processo muito legal de crescimento. Porém, esse ano eu me percebi assistindo uma aula de desenvolvimento pessoal, eu fui apresentada dois conceitos que eu achei muito interessantes, né? Primeiro, a zona de conforto, acho que todo mundo sabe o que é, né? Zona de conforto é aquela zona onde você se sente seguro, confortável, você não tem grandes desafios, você sabe lidar com tudo que acontece ali dentro e é literalmente conforto. Mais um outro conceito que eu fui apresentada é a zona de segurança. A zona de segurança ela é aquela zona onde você tem habilidades e conhecimentos que acompanham o mercado e que te traz essa segurança de você conseguir, se o seu emprego, se você for demitido do emprego hoje, você conseguir se adaptar em uma outra empresa, uma outra área, um outro cargo. E durante esse ano eu percebi que eu era uma desenvolvedora Ruby muito boa, mas eu era apenas uma desenvolvedora Ruby muito boa. E aí talvez eu tive um momento ali meio de crise até, porque eu percebi que durante esse período todo, eu continuei estudando, né? Desde que eu me formei, antes mesmo de formar, continuei, né, sempre evoluindo todo dia ali, estudando um pouquinho de programação, de engenharia de software, todos os conhecimentos que eu trago aqui para vocês também. Mas eu percebi que nesses últimos anos eu foquei muito especificamente dentro do contexto que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava. E eu não me toquei disso. Na verdade, eu achei que por eu estar, talvez uma falsa sensação de que eu estava estudando todos os dias, que eu estava aprendendo algo novo todos os dias, me deu uma sensação de que eu estava segura até chegar esse ano. Esse ano eu comecei, na verdade eu estava terminando ali a minha pós-graduação, né? Eu vou finalizar provavelmente quando esse vídeo sair, eu já vou ter terminado. Mas eu comecei a fazer meu TCC na pós-graduação e o meu TCC ele envolveu uma parte de desenvolvimento, que era desenvolver um chatbot para basear o estudo que eu estava fazendo. E quando eu comecei a fazer isso, eu busquei outras linguagens que não fosse Ruby. Então eu fui para JavaScript, fui para Node. E eu percebi que tinha muita coisa que eu nunca tinha visto, ou que eu já tinha visto, mas que eu nunca tinha mexido, e que tinha muito conhecimento ali que eu poderia aprender. E eu acho que isso, talvez alguns de vocês se identifiquem, porque a gente sabe que a área da programação ela é uma área que ela tem muita coisa para se aprender. Então você pode ficar muito focado em uma área, quando você olha para o lado tem 1 milhão de coisas novas e você fica naquela sensação de, putz, talvez eu fiquei muito preso nisso daqui e agora eu tenho tudo isso para aprender. Eu também caí nisso. Eu percebi, né, que eu era uma desenvolvedora Ruby muito boa, mas eu era uma desenvolvedora Ruby e tinha conhecimentos de engenharia de software. Mas eu me sentia um pouco atrasada em relação a outras linguagens. E foi aí que eu percebi no TCC, né? Porque eu comecei a utilizar Node para o projeto e eu percebi que tinha muita coisa que eu podia aprender e muita coisa nova
e muita coisa às vezes que era muito mais interessante do que o que eu estava mexendo em Ruby dentro daquele contexto. E aí foi o momento que eu decidi repensar sobre a minha carreira. Foi um momento ali que eu percebi que eu precisava sair dessa zona de conforto que eu estava e buscar minha zona de segurança. Porque provavelmente se eu fosse demitida ou se o meu emprego, sei lá, de repente acabasse, eu seria uma desenvolvedora Ruby muito boa em outras empresas. Só que se as empresas pedissem só desenvolvimento com a linguagem Ruby, tinham muitas coisas que estavam além ali, até conhecimento de cloud, que eu não tinha, porque a empresa que eu trabalhava não usava isso e acabou que eu não aprendi junto, porque eu não usava no meu dia a dia. Eu foquei muito em aprender as coisas que eu utilizava no meu dia a dia, né, no emprego. Então, foi nesse momento que eu decidi dar um passo para trás, reavaliar o que eu sabia, comparar com o que o mercado estava pedindo, as habilidades que o mercado estava pedindo, as tecnologias que estava pedindo, e montei um plano de estudo. Então, esses últimos 5 meses aí, 4, 5 meses, foram meses bastante focados em aprendizado. Então, junto com o meu TCC, aprendi bastante de Node. Isso me possibilitou abrir um pouco a cabeça em relação à carreira, a outras áreas que eu poderia atuar. Porque uma coisa interessante da programação é que você pode ser muito bom numa linguagem e ter muita experiência nela, mas você, quando precisa fazer a troca para uma outra linguagem, você carrega experiências da linguagem passada, por mais que não seja a mesma sintaxe, você sabe algumas coisas ali que te facilitam fazer essa troca. Então, e obviamente você carrega a experiência de mercado que você teve durante aquele período. Então, foi nisso que eu foquei, focar nas coisas que eu não sabia, que eu queria aprender, que eram coisas que o mercado exigia, e buscar novas empresas para trabalhar. E aí é um ponto importante que eu gostaria talvez de deixar aqui também como sei lá, um alerta, uma coisa que, porque talvez vocês se identifiquem com esse vídeo. Muita gente talvez esteja numa fase de transição de carreira, ou está indo para o primeiro emprego, ou está querendo trocar de emprego. E como parte de responsabilidade, eu acho que o primeiro passo, na verdade, antes de você pensar em tomar essa decisão, é você ter uma segurança financeira para fazer isso. Principalmente se você é a pessoa que paga as contas na sua casa. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou durante esse processo de buscar outro emprego, porque eu tinha uma segurança financeira de que se eu entrasse num novo emprego e não me adaptasse ou por algum motivo não desse certo, eu tinha uma reserva ali de dinheiro para ficar tranquila, para procurar outra coisa. Então, eu acho que é um ponto importante, o primeiro ponto para a gente pensar quando fala de mudar de emprego, fazer uma transição de carreira. Então, com isso organizado, eu comecei a buscar empresas para trabalhar, eu organizei meu currículo, eu reavaliei as habilidades. E um outro ponto aí que fica como dica é não fazer o mesmo currículo para várias empresas. Eu ajustei o meu currículo durante os processos seletivos que eu fiz, porque cada empresa tinha uma forma de trabalhar, tinham habilidades que eram mais relevantes, então você tem que ter essa noção também para se adaptar. Mas eu posso trazer um vídeo para vocês sobre processo seletivo e o que eu aprendi mais, falando mais especificamente sobre isso em outro vídeo também, se vocês quiserem. Enfim, fiz os processos seletivos para algumas empresas e aí que tá um ponto que eu fui um pouco além do que eu estava até imaginando, porque eu pensei, vou buscar uma empresa aqui no Brasil, né? Já trabalhava com uma empresa brasileira, vou buscar uma outra empresa, é isso aí, tudo certo, vou provavelmente trabalhar ou com Ruby ou com uma área ali relacionada, e é isso. Até que eu me vi num momento que eu já estava pesquisando vagas gringas para usar, porque eu falei, bom, já que eu vou fazer essa mudança, né, eu tô há 4 anos numa mesma empresa, já que eu vou fazer essa mudança, que é uma mudança relativamente grande, vamos pensar grande, então vamos ir para uma vaga gringa. Eu sei falar inglês, tenho conhecimento, sei trocar ideia, sei entender, então vou tentar. Então foi isso que eu fiz. Eu fiz 3 processos seletivos durante esse período, 3 processos que passaram para próximas fases, né? Porque a gente tem também aqueles processos que a gente manda o currículo e houve um não logo direto ali na primeira reunião que tem. Então, 3 processos eu passei para as próximas fases. 2 deles eu ouvi não, então completamente normal, porque eram empresas gringas, elas têm um filtro talvez um pouco maior ali, principalmente porque eu vim de uma única empresa, uma empresa brasileira com conhecimento muito específico, enfim. Mas nessa
Nessa terceira empresa, eu ouvi um sim. E aí foi esse sim que me fez mudar a minha carreira e que me fez trocar de emprego. Então, a empresa é a empresa, inclusive, que eu tô hoje. A empresa, ela é gringa. Eu acho que eu consegui talvez um dos melhores mundos, que é trabalhar para gringa, porém com um contrato CLT, né? Eu sei que tem muito contrato PJ, onde você consegue até ganhar um pouco mais por causa dos encargos trabalhistas, não sei o que não tem, os impostos que são descontados. Mas eu acho que é um ponto interessante da CLT você trabalhar para a gringa, onde seu salário é competitivo, você recebe em real, mas é um salário competitivo, porque ele também paga outras pessoas ao redor do mundo, então tem uma base um pouco maior. E você tem todos os benefícios da CLT que não podem ser esquecidos, né? Férias remuneradas, 13º, etc, etc. Então, eu consegui uma empresa que tivesse esses dois lados, que tivesse um salário competitivo, um salário bom, e que tivesse essa parte do CLT aí para dar uma certa segurança, vai. E aí, isso já fazem 4 meses. Vai fazer 4 meses no final desse mês. Provavelmente quando esse vídeo saiu, eu acho que já vai ter dado os 4 meses. Mas aí, vocês devem estar pensando, tá? Você conseguiu um emprego e aí é isso. Só que, na verdade, a questão estava só começando, né? Junto com essa transição de emprego, como foi numa área que eu não trabalhava antes, então a vaga não era para Ruby, eu tive que começar a aprender várias coisas que eu nunca tinha tido contato antes, muito menos contato no mercado de trabalho. Então, durante esses últimos 4 meses, a minha rotina virou de cabeça para baixo e eu acho que não tem um dia que eu não pare para estudar e aprender uma coisa nova. Tipo, todo dia que eu trabalho, eu termino meu trabalho, vou estudar alguma coisa e eu termino de falar, tá, aprendi uma coisa nova. Tipo, o que eu precisei pro meu trabalho, eu tive que aprender. Então, está sendo um período muito legal, assim. Óbvio, tem a parte cansativa, mas também está sendo muito legal porque eu tô tendo a oportunidade de expandir, né, o meu conhecimento e ir um pouco além ali do que eu trabalhava antes. Então é muito legal a sensação de. É desesperador, tem horas, eu confesso, eu já eu trabalho há 5 anos no mercado e ainda assim é desesperador você chegar um dia, pegar uma task e falar, tá, eu não sei nem por onde eu vou começar isso daqui, mas vambora. Mas também é muito gratificante você chegar no final do dia, chegar no final de uma sprint ali e perceber o tanto de coisa que você aprendeu ou que você teve que aprender para conseguir fazer, resolver os problemas que você pegou, né, as tasks que você teve que pegar. Então isso está sendo muito, muito, muito bom, muito melhor do que eu estava imaginando. Eu sabia que tinha muito trabalho pela frente, porque foi um desafio meu para mim mesma de me desenvolver, de sair dessa zona de conforto e está sendo muito positivo. Eu acho que eu me sinto muito mais feliz agora trabalhando e tendo muitos desafios que eu não sei resolver de primeira do que voltar ao que eu estava na empresa antiga, onde eu já sabia mais ou menos como resolver muitas coisas e não tinha grandes novidades ali. Tudo que aparecia eu meio que já sabia lidar e era isso, não saía muito daquilo ali. Era o que eu sabia, basicamente. Então agora está sendo muito positivo poder aprender muita coisa nova e poder usar esse conhecimento, não só em linguagem de programação, mas também poder usar as habilidades e conhecimentos que eu tenho de engenharia de software, de código limpo, de realmente pensar antes de sair escrevendo código, poder ter um tempo para poder refatorar código, ver pontos de melhoria e conseguir executar essas melhorias. Então, eu acho que eu estou num dos melhores ambientes para poder fazer isso, que é a empresa que eu estou trabalhando atualmente. Então, esse foi um dos motivos de eu ter dado esse sumiço, assim, esses últimos meses. Esses últimos meses foi de muito trabalho, foi de muito esforço, foi de muito estudo e foi uma adaptação para essa nova rotina, né? Uma adaptação tanto para conhecimentos na parte de programação, mas eu também tive que, para me sentir até mais confortável, eu voltei com algumas aulas de inglês para voltar, né, a conseguir ter uma tranquilidade na hora de falar inglês ali com facilidade, com fluidez. Então, esses dois pontos, eles me gastam muito tempo durante o meu dia e continuam gastando. Só que agora está um pouco mais tranquilo para eu conseguir vir aqui compartilhar com vocês e trazer essas experiências que eu tive nesses últimos meses e continuar trazendo isso, né? Então agora as coisas estão começando a se adaptar e se estabilizar no sentido de que não tá mais uma correria de
acordar estudando e dormir estudando praticamente. E bom, o segundo ponto, né, igual eu já tinha mencionado no começo do vídeo, é que eu estava terminando meu TCC. Então, durante esse período de transição de emprego, né, de buscar emprego, fazer entrevista, conciliar com o trabalho que eu ainda estava tendo, né, obviamente, porque eu fiz tudo isso durante o período que eu ainda estava trabalhando, entrar numa empresa nova, fazer todo esse processo de adaptação, eu também entrei numa fase que era crítica, que era a fase do meu TCC da pós-graduação. Então, eu já contei aqui no canal, né, mas para quem, enfim, não viu o vídeo, a minha graduação não teve TCC, então eu me formei e eu não tive TCC. A única coisa que eu tive foi um projeto prático, que era um projeto de software mesmo que a gente teve que desenvolver. E foi isso o meu TCC, basicamente. Eu não escrevi nenhum documento acadêmico, então eu nunca tinha passado por essa experiência. Então, além de tudo estar acontecendo na parte profissional minha, né, de ter que adaptar a esse novo emprego, eu também tive que aprender a escrever um TCC nesse meio do caminho. E é um TCC que teve algumas regras meio específicas, porque é coisa da USP, então eles têm um manual, por ser USP, eu acho, eles têm um manual que é deles próprios, assim, um negócio que não segue muito a BNT, enfim. Então teve essa camada aí de complexidade para facilitar a minha vida, né, como um todo. Mas eu acho que a essa altura do campeonato, quando esse vídeo sair, eu já vou ter terminado todas as etapas. Quando estou gravando esse vídeo aqui, eu já apresentei o TCC, eu já recebi a nota, agora eu só preciso fazer alguns ajustes e entregar para pegar o meu diploma. Então, posso trazer também, se vocês quiserem, alguns aprendizados que eu tive durante essa parte de pós-graduação. E aí, próximos planos, né? Próximos planos em relação à parte acadêmica. Provavelmente eu não vou fazer nenhuma maluquice por enquanto. Eu acho que eu já tenho bastante coisa para aprender e bastante coisa para evoluir por enquanto. Então, eu acho que eu não preciso me meter em mais nenhuma pós-graduação, mestrado ou coisa do tipo. Eu acho que eu posso ficar bem quietinha nesse ponto aí, que eu acho que já tá bom por enquanto. Mas uma coisa que eu quero fazer, que eu estou pensando em fazer para esses próximos tempos, é algumas certificações. A empresa que eu trabalho atualmente, ela tem um programa bem legal assim de reembolso de algumas certificações. Então você pode tirar a certificação e a empresa te reembolsa, o que é muito legal, principalmente para a gente que é brasileiro, porque se vocês já têm algum contato com certificação, provavelmente vocês sabem que elas são caras, porque elas são em dólar. Então isso é muito positivo e eu acho que é uma coisa que eu devo focar aí nesses próximos meses. Mas aí eu vou atualizando vocês em relação a isso. Bom, e talvez a lição mais importante que eu tirei desses últimos tempos, aí, desses últimos meses afastada, é ter a habilidade de saber a hora de priorizar certas coisas. Então eu tive que priorizar a minha vida profissional, os meus estudos, e, enfim, tudo que envolve essa parte para dar conta, né, tanto do TCC quanto dessa mudança de emprego e dar um passinho para trás aqui no YouTube para conseguir fazer isso com tranquilidade, sem sobrecarregar, né? Porque é aquela coisa, quem faz tudo não faz nada. Então eu não queria simplesmente colocar um monte de vídeo aqui para vocês que não tivesse o meu empenho 100% para fazer aquilo funcionar, porque eu estava ocupada com outras coisas. Então agora as coisas estão mais tranquilas e provavelmente aí os vídeos voltam à normalidade para esses próximos meses. Mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, vocês vão ficar sabendo também, tá tudo certo. Bom, se você se sentiu talvez incomodado com esse vídeo, né, em relação à zona de conforto, à zona de segurança, se sentiu uma inquietação aí, talvez você está passando por uma transição de carreira também, saiba que esse desconforto ele é completamente normal e eu sei muito bem o que é passar por ele. Mas a parte boa é que sabendo priorizar as coisas que são mais importantes para esse momento, as coisas vão se encaixando. E se você está se sentindo muito confortável, muito dentro de uma zona de conforto, talvez o recado que fique para você nesse vídeo é tome cuidado para não cair na mesma cilada que eu. A zona de conforto, ela muitas vezes pode iludir a gente, porque o crescimento real está fora dela. Então, continuem se aprimorando, aprendendo mais, buscando saber o que o mercado está pedindo, buscando acompanhar as tendências do mercado, obviamente dentro de um limite saudável, porque a gente sabe que não dá para acompanhar tudo, mas é importante ter
esse ponto aí para ficar atento, de acompanhar o que o mercado tá pedindo, que tá saindo como mais tendência assim nos últimos tempos, porque isso pode trazer você para mais perto da sua zona de segurança, de saber que se você for demitido ou se acontecer alguma coisa com o seu emprego, você consegue se virar em qualquer outro lugar também. Bom, e obrigada por estarem comigo todos esses anos. Para você que chegou agora também, obrigada por estar aqui. Obrigada por ter ouvido esse desabafo barra aprendizado. E se vocês quiserem que eu traga algum vídeo relacionado às coisas que eu aprendi durante esse tempo, né? Seja processo seletivo, seja construção de currículo ou qualquer coisa que vocês queiram, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!